O que influencia a nossa opinião sobre as pessoas à primeira vista? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. No ar, programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A apresentação, Pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma lição. Você que está chegando aí da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Você que está fora do Brasil, seja no Japão, na Espanha, na Holanda, nos Estados Unidos, no continente africano, aonde quer que você esteja, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E se você está chegando pela primeira vez, da mesma maneira. A EBD Comentado Online é um programa onde eu explico a lição do início ao final, tá bom? Servindo para professores prepararem a sua aula, está sendo um auxílio para eles. Também para aqueles que por algum motivo justificável não poderão estar em sala de aula nesta data. E para aqueles que querem mais e mais aprender sobre a palavra do Senhor, pois estão baseados em conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É importantíssimo. Para darmos prosseguimento à nossa lição de hoje, ao nosso programa, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas, e eu venho me colocar diante da Tua presença, pedindo ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam também, Pai querido, colocar em prática, Senhor, entender e praticar, pois esse é o propósito aqui do programa, entendermos a Tua palavra para colocarmos em prática. Que o Senhor tome a vida de cada professor, de cada professora, que o Senhor toque no coração daqueles que estão assistindo, para que eles possam divulgar essa lição, para que eles possam divulgar o canal, pois o Senhor tem usado a minha vida pela bondade do Senhor para poder produzir esse conteúdo. Então usa a vida deles, Senhor, para divulgar, para que outras pessoas sejam alcançadas. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então, nós estamos aqui dando prosseguimento aí e você pode se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário e também compartilhar essa lição com o botãozinho que tem aqui, compartilhar, para outras pessoas serem alcançadas assim como você está sendo alcançado. Bom, nós estamos aí dando prosseguimento ao nosso primeiro trimestre de 2025, lições bíblicas Jovens, tá? CPAD, com o tema Verdadeira Religião, Convite à Autenticidade na Carta de Tiago. Tá? E a lição de hoje é a lição de número 4, que vai ser ministrada no dia 26 de janeiro de 2025, com o tema A Autenticidade contra a Parcialidade. O que você acha de ter uma vida parcial? Isso é agradável ao Senhor? Claro que não. Então, vamos dar prosseguimento aí. Texto principal. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita a recompensa. Deuteronômio 10, 17. Resumo da lição: Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. Texto bíblico está em Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. E eu quero fazer, junto com vocês, a leitura desse texto, que eu acho que é um texto importante para estarmos lendo. Então, eu vou colocar o texto na tela e vamos ler. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar algum pobre com sorte a vestimenta, e atentardes para o que traz as vestes preciosas, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não vos fizeste juiz de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam?
mas vós desonraste ao pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas que cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Então nós estamos aqui diante de um texto que tem muito significado e é a base para darmos prosseguimento à nossa lição. O propósito da lição é ensinar aos alunos que Deus não faz acepção de pessoas e por isso nós, como cristãos, devemos tratar todos com igualdade, amor e misericórdia, sem discriminação ou parcialidade. Então o propósito é que no final da aula os alunos saiam com isso na mente. Não podemos fazer acepção de pessoas. Envolvendo os alunos. Inicie a aula perguntando o que influencia a nossa opinião sobre as pessoas à primeira vista. Foi o que eu fiz. Promova uma breve discussão e em seguida apresente o texto de Tiago 2, do 1 ao 13, mostrando como a fé em Cristo é incompatível com o favoritismo. Foi o que eu fiz também, tá? Explique que a aula abordará como viver uma vida cristã autêntica, refletindo o caráter de Deus por meio do amor e da justiça. É claro que a leitura bíblica ou texto bíblico, como está aqui, ele é lido antes. Então o professor já vai ter sido lido. Mas a questão de começar com esta pergunta é muito válida. A estrutura da lição. No primeiro tópico, são 3 tópicos a lição. No primeiro tópico, a proibição da acepção de pessoas. No segundo, as consequências de fazer acepção de pessoas. E a terceiro, uma chamada à misericórdia. No primeiro tópico, um mandamento. Segundo, tratamento injusto não deve existir entre os santos. Terceiro, a lei real. No segundo tópico, a divisão. 2, julgamento. E 3, desvalorização do ser humano. E terceiro, agindo sem misericórdia, a prática da misericórdia e a recompensa da misericórdia. Introdução. Na lição passada estudamos sobre a importância de ouvir atentamente, falar com sabedoria e se controlar diante das provações, destacando a importância de viver a palavra de Deus de forma prática e autêntica. Após relembrarmos isso, podemos avançar para a lição de hoje. Por que é errado fazer acepção de pessoas? Alguém pode perguntar isso. Por que está errado? A Bíblia ensina. Vamos lá. Contraria os ensinamentos de Cristo. 1. 2. Surge de intenções maldosas. 3. Desrespeita a dignidade da imagem de Deus nas pessoas. Apesar delas não estarem em Cristo, elas têm a imagem, semelhança, ainda que esteja comprometida, como nós também tínhamos dessa forma, né? Mas isso não dá direito a ninguém desfazer dessas pessoas. A imagem ficou corrompida por causa do pecado, mas isso não dá direito. 4. Reflete motivações egoístas. 5. Viola o amor conforme a Bíblia. 6. Demonstra a ausência de misericórdia com os necessitados. 7. Evidencia hipocrisia. 8. É pecado segundo a palavra de Deus. A carta de Tiago enfatiza a autenticidade da fé cristã, condenando parcialidade, interesse e preconceito no tratamento das pessoas. Você já imaginou? Você lida com pessoas sempre sendo parcial ou por interesse, preconceito. O texto destaca 3 pontos: a proibição da parcialidade, o impacto do preconceito e o chamado à misericórdia. Essa atitude é identificada como pecado grave contra Deus, prejudicando tanto a igreja do primeiro século quanto a igreja da atualidade. Veremos mediante o texto bíblico como esses princípios se aplicam à nossa vida diária. Então, aqui no tópico 1, a proibição da acepção de pessoas. Nós vamos tratar, primeiro, o mandamento. Segundo, tratamento injusto não deve existir entre os santos. Terceiro, a lei real. 1. O mandamento. A palavra mandamento significa a ordem divina a ser obedecida pelas pessoas que temem a Deus. Então, eu estou definindo o que é mandamento. Sinônimos bíblicos. Às vezes a pessoa fala assim: mas mandamento. Na Bíblia nem sempre está a palavra mandamento. Mas aí você encontra a lei, é o mandamento. Estatuto, mandamento. Preceito, mandamento. Testemunho, mandamento. Juízo, mandamento. Ensinamento, mandamento. E tem outras palavras na Bíblia que aparecem como sinônimo de mandamento.
Tiago 2,1 exorta a não fazer distinção entre as pessoas, pois a fé cristã exige amar a Deus e ao próximo. Mateus 22:39. Demonstrar favoritismo é um insulto ao Criador e às pessoas feitas à sua imagem. Você já pensou nisso? Você demonstrar favoritismo insulta o Criador e insulta as pessoas também que foram criadas à imagem de Deus. Então nós não podemos, em hipótese alguma, estar agindo com as pessoas com favoritismo. Deus não se agrada disso. E nós, como cristãos, precisamos dar um bom exemplo. Temos que ter uma conduta alinhada à palavra de Deus. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer acepção de pessoas. O termo grego prosopolepsia refere-se à prática errônea de considerar mais importante os ricos, famosos e influentes. Essa prática era comum na sociedade antiga, mas as escrituras a condenam, ensinando a valorizar as pessoas independentemente de bens materiais, sexo, cor ou religião. A palavra de Deus é imutável e eterna, Mateus 24:35. Não é só Tiago que trata a respeito dessa temática do Novo Testamento. Encontramos várias referências que mostram que Deus não faz acepção de pessoas em Romanos 2:11, Efésios 6:9 e Colossenses 3:25. Você pode ler para poder conferir. Em Tiago 2:1 lemos: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Esse texto destaca que a verdadeira fé cristã se manifesta na igualdade diante de Deus. A acepção de pessoas vai contra o ensino de Jesus, que sempre se preocupou com os marginalizados e excluídos. Ou seja, nós precisamos estar alinhados ao ensino de Jesus. Jesus sempre se preocupou com as pessoas que estavam à margem da sociedade. Ele estava ali evangelizando prostitutas, publicanos e outros mais. Por quê? Porque a preocupação era que essas pessoas tivessem um encontro com o Senhor, tivessem a salvação para a sua vida. Então, ele não fazia acepção de pessoas. E se nós somos cristãos, e a palavra cristão significa pertencente a Cristo, ou que se parece com Cristo, nós não podemos fazer acepção de pessoas em hipótese alguma. Porque quando eu faço acepção de pessoas, eu não estou me parecendo com Cristo. E qual é o propósito de Deus ter me salvado? Me parecer com Cristo. O processo de santificação é para que eu venha me parecer com Jesus. Se eu faço acepção de pessoas, eu estou abortando esse processo. Tudo que eu faço que é contrário à vontade de Deus, eu estou abortando temporariamente esse processo. Então não podemos fazer acepção de pessoas. A mensagem é clara, todos têm o mesmo valor diante de Deus, e os cristãos são chamados a viver essa realidade, tratando a todos com amor, dignidade e respeito sem discriminação. 2. Tratamento injusto não deve existir entre os santos. Tiago confronta o tratamento diferenciado dado aos ricos, mencionando que a distinção com base na aparência pessoal e status social vai contra os ensinamentos das Escrituras. A acepção de pessoas é incompatível com a fé cristã. O cristão deve tratar todos com respeito e dignidade, independentemente da posição social, refletindo o caráter de Deus. Embora ainda convivamos com a natureza caída e a nova natureza em Cristo, devemos permitir que o Espírito Santo corrija nossas atitudes, produzindo seu fruto em nós. A igreja, como o corpo de Cristo, deve ser um lugar onde todos são tratados com o mesmo respeito e dignidade, sem distinções de classe, riqueza ou status social. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12:13, destaca a unidade do corpo de Cristo, onde não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Todos são um em Cristo. Quando a Bíblia fala que todos são um em Cristo, como o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo de número 13, precisamos entender que não há diferença. Se é judeu, se é grego, se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é intelectual, se é iletrado, todos diante de Deus são iguais. Então nós não podemos fazer acepção de pessoas.
Nós não podemos agir com parcialidade, pois Deus não se agrada disso. E as Escrituras nos ensinam isso. Às vezes, eu como cristão penso da seguinte maneira, e nesse caso, como é uma aula também dirigida aos jovens, eles precisam aprender sobre isso. A Bíblia fala isso, mas nem tudo eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar aquilo que é para eu praticar, sim. Eu não posso dizer assim, não, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu aceito, isso eu não aceito, porque isso é desobediência. Então Deus não se agrada de desobediência, seja minha desobediência, sua desobediência, então nós precisamos cumprir. E é por isso que nós temos aí a graça de Deus sobre nós para nos ajudar e também o seu próprio Espírito Santo, que também veio por meio da graça, morar dentro de nós para nos ajudar a cumprir o que a palavra de Deus ensina. 3. A lei real. O que é a lei real? Em Tiago 2,8, a lei real é amar a Deus e ao próximo, princípio central do cristianismo. Então, o que é a lei real em Tiago? Amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Jesus, inclusive, até ampliou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Um amor sacrificial. Alguém diz, eu amo, mas não tem atitude de amor. Então não é amor. É igual quem diz, eu amo a Deus. Como é que alguém pode amar se não obedece a Deus? Se eu não obedeço a Deus, eu não amo. É um amor de palavras. Amor de palavras não tem valor nenhum. O amor precisa trazer com ele também atitudes, obras que demonstrem esse amor. Então, quando eu digo que amo, eu preciso amar. E a lei real em Tiago é amará a Deus e amará o teu próximo como a ti mesmo. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, onde todos são valorizados, incluindo os pobres e marginalizados. No entanto, acolher não significa apoiar práticas pecaminosas. A igreja deve demonstrar o amor transformador de Deus, sem concordar com o erro, seguindo os preceitos divinos. É muito comum as pessoas confundirem amor com aprovação de conduta. Amar não é aprovação de conduta. Nós podemos amar as pessoas sem aprovar aquilo que elas fazem de errado, mas nem por isso nós vamos excluí-las, vamos desprezá-las, vamos tratá-las mal porque elas seguem um caminho que não é o caminho que devem seguir. Nós não vamos agir como elas agem, não vamos nos comportar como elas se comportam, mas não vamos tratá-las mal. Precisamos amá-las, é o que a Bíblia ensina. Então aprenda, amor é uma coisa, aprovar a conduta é uma coisa totalmente diferente. Um pai pode amar um filho e não aprovar a conduta dele, e nem por isso deixou de amar o seu filho. A mesma coisa se diz respeito ao nosso Deus. A acepção de pessoas hoje vai além de fatores financeiros e sociais, abrangendo fama, status e cargos. Muitas vezes se dá valorização a pessoas famosas ou de grande reconhecimento que podem não estar comprometidas com a verdade bíblica e com o serviço a Deus, mas sim com sua imagem pública. E aqui nós temos um fato interessante. No tempo de Tiago, eles estavam valorizando os mais ricos e desprezando os mais pobres. E dentro da igreja. Nos nossos dias, essa valorização não está ligada apenas à riqueza. Também está ligada à questão do status, da posição daquela pessoa, da visibilidade daquela pessoa, do cargo que ela tem, da influência que ela tem. Às vezes, seja dentro da igreja, em redes sociais, aonde quer que seja. E aí favorece aquela pessoa, dá atenção para aquela pessoa e para as pessoas mais simples, despreza. Isso é desagradável. Deus não se agrada disso. Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Então, como cristãos, nós não podemos favorecer aqueles que estão numa posição mais destacada aos olhos humanos, nesse caso, só porque eu quero tirar algum proveito, eu vejo alguma vantagem. Isso é pecado. Além disso, alguns cristãos buscam se relacionar apenas com pessoas de destaque e que também caracteriza a acepção. Igrejas e líderes muitas vezes preferem convidar pessoas de renome, negligenciando a integridade e o compromisso com a palavra. Existem muitas pessoas aí no anonimato, que muita gente não conhece, não é famosa, que tem compromisso com a palavra de Deus, que tem compromisso com a vida cristã.
E aí, não são todos, mas tem gente aí que está em destaque que não tem compromisso. Aí, na hora que se tem uma oportunidade, um evento, se chama quem está em destaque, perdendo a oportunidade de ser edificado por alguém também que tem uma vida com Deus. Então, parece que o que importa não é a sua vida com Deus, muitas vezes. O que importa é o que as pessoas pensam de você e acham de você a nível de estarem te seguindo, a nível de estarem te acompanhando. Não importa se a mensagem que a pessoa prega é uma mensagem que fala só de parte do que a palavra de Deus fala e não fala do todo, não ensina todo o conselho de Deus como o apóstolo Paulo. O que importa é falar o que o povo quer ouvir, o que agrada o povo, e isso também é errado. Então nós precisamos entender, vamos valorizar também aqueles que podem não ter um nome, mas que têm realmente uma conduta e uma vida com Deus e estão prontos a realizar a obra do Senhor também. Também há um desdém por igrejas menores, onde a busca por visibilidade e reconhecimento leva ministros a priorizarem eventos maiores, evidenciando egoísmo ministerial ao invés de servir a toda a comunidade cristã. Ou seja, tem gente que deixa de ir, eu não vou aceitar esse convite não porque a igreja é pequena. Que o jovem possa entender que aonde Deus quiser levá-lo, quando ele estiver aí fazendo a obra do Senhor, ele possa, independente de ser maior, menor, tudo isso precisa ser ensinado para o jovem no dia a dia dele. Agora nós vamos para o tópico 2, as consequências do fazer acepção de pessoas. Tem consequências. Nós não podemos fazer acepção de pessoas e quem faz acepção de pessoas tem consequência. Primeiro, divisão. Segundo, julgamento. Terceiro, desvalorização do ser humano. 1. Divisão. O preconceito fere os princípios divinos e causa divisões dentro da igreja, prejudicando a unidade que Cristo deseja para o seu corpo. A unidade do corpo de Cristo é um tema central no Novo Testamento e qualquer forma de preconceito e exclusão enfraquece a comunhão entre os irmãos. Você já viu casos dentro da igreja aonde tem irmãos ou irmãs que dizem, eu não gosto dele, eu não gosto dela, não quer sentar nem perto. Se de repente tivesse que sentar numa cadeira ao lado, no banco ao lado, não quer. E isso não é correto. Isso promove divisão. Essa pessoa está trabalhando dentro de uma questão de divisão e Deus não se agrada disso. Quando eu estou criando divisão dentro da igreja através da minha ação, porque outras pessoas estão vendo a minha conduta, infelizmente eu não estou agradando a Deus. Quando eu faço isso, eu agrado o diabo, eu agrado o inimigo, porque quem promove divisão é o diabo, não é Deus. A vontade de Deus é que o seu povo esteja vivendo em unidade. Então, vivamos em unidade, pois esse é o propósito de Deus para a nossa vida. As Escrituras destacam repetidamente a importância da unidade entre os crentes, como em Efésios 4, 3 a 6, 1 Coríntios 12, 12 e 13. A unidade da igreja é fundamental para cumprir a missão de Deus no mundo, e o preconceito é um dos maiores obstáculos a essa unidade. Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, Paulo compara a igreja ao corpo de Cristo, enfatizando que, embora haja diversidade, todos os membros são essenciais para a edificação. Para Deus, todos os membros do corpo são importantes. A igreja é comparada a um corpo. Então, assim como o corpo tem mãos, tem pés, tem boca, tem orelhas, ouvidos, tem olhos, enfim, assim como ele tem vários membros, a igreja também tem vários membros e nem todos os membros realizam a mesma função. Só que parece que nós classificamos alguns membros como muito importantes. E aí eles são os tops, né? São os tops. E aí eu fico pensando, às vezes eu posso dar muito valor aos meus olhos. É importantíssimo, importantíssimo. Mas veja bem, se a boca tivesse condição de agir por conta própria e ela decidisse, eu não vou mais abrir, como é que você ia se alimentar? E uma vez que você não se alimente, você vai enfraquecer.
E uma vez que você enfraqueça, você vai adoecer. E uma vez que você adoeça e não se trate, a pessoa vem a óbito. O que adiantou achar que os olhos era mais importante, sendo que a boca decidiu não fazer o seu trabalho? Então, todos os membros têm importância no corpo de Cristo. Guarde isso. O preconceito gera divisões e cria uma hierarquia falsa, favorecendo certos grupos ou indivíduos, o que viola a unidade e o mandamento de amar o próximo. João 13, 34, 35. Jesus nos ensina no Evangelho de João 13, 34, 35, que a marca do discípulo dele é o amor. E o amor não é demonstrado com palavras. Apenas o amor é demonstrado com atitudes. Devemos falar que amamos, mas devemos mostrar através de atitudes que amamos. Agora, se eu vivo fazendo acepção de pessoas, como é que eu amo? Como é que eu posso dizer que eu amo? Se eu quero escolher, se eu tenho favoritismo, se eu quero me relacionar por interesse, essa pessoa tem alguma coisa para me dar, essa pessoa tem alguma coisa para oferecer, essa pessoa eu tenho alguma coisa para ganhar e estar perto dela. Essa aqui não tem nada, então essa aqui eu nem a paz do Senhor eu vou dar. O jovem cristão precisa aprender sobre isso, já que essa lição também está sendo ministrada para eles, mas serve para todos os cristãos de forma geral. Não podemos agir dessa maneira. A verdadeira unidade cristã reflete o amor de Deus respeitando as diferenças e vivendo em harmonia como Cristo nos amou. 2. Julgamento. Tiago 2, 6 e 7 adverte contra o erro de menosprezar os pobres e favorecer os ricos, lembrando que os ricos frequentemente oprimem os pobres e blasfemam contra Cristo, até porque esses ricos, na carta de Tiago, eles não eram cristãos. Não demonstra, eles já estavam chegando ali, nem sempre todos eram cristãos, podiam estar até visitando aquele lugar. Julgar alguém pela sua condição econômica ou aparência é errado. Isaías 61:1 revela que Jesus veio para os pobres, destacando sua missão de cuidar dos oprimidos. Todo julgamento humano é contrário ao Evangelho, pois Cristo veio por amor para restaurar a humanidade perdida. João 3:16. Todo julgamento humano é contrário ao Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira, mundo aqui nesse texto é cosmos, no grego, só que cosmos nesse contexto é humanidade. Deus amou todos. Só que a salvação ela é oferecida para os que creem, mas o amor de Deus é para com todos. Então, se Deus ama todos, como é que eu vou escolher quem eu quero amar? Eu não estou falando aqui de relacionamento a nível de uma intimidade maior. Não estou falando de intimidade maior. Daquela pessoa que você leva na sua casa. Não, isso aí as pessoas vão ter. Vai ser uma coisa diferente. Eu sei que é assim. Mas no dia a dia, no contexto ali, no templo, com esse eu falo, eu sento perto dele. Não, esse eu não sento, esse eu não falo, esse eu não saúdo. Como assim? Nós não podemos viver desta maneira. Isso não agrada a Deus. É bom notarmos aqui que não é que Deus ame mais o pobre do que o rico. Isso é importante falar. Na verdade, Tiago não estava tratando disso, mas sim de pessoas que, por interesse próprios, davam valor aos ricos e desprezavam os pobres. Tudo era um jogo de interesse e Tiago combate esse comportamento da sua época que estava sendo praticado também dentro da igreja. Então, não é... Aqui o caso não é que Tiago esteja ensinando que Deus ama mais o pobre do que o rico. Não, não é isso. Não é disso que Tiago está tratando na sua carta. Ele está tratando que havia pessoas que, por causa das pessoas serem melhores, ter melhores condições de vida, elas davam muito mais valor a elas do que às pessoas que não tinham condição. E Tiago ensina que Deus ama o pobre também. Ele ama o pobre. Então não é que Deus ame mais o pobre, não, Deus ama todos, mas ele não se agrada de fazermos acepção. Nos dias de hoje, muitos de nós estão agindo da mesma maneira. O jovem cristão precisa ter cuidado para não querer se relacionar até mesmo com colegas não cristãos só porque eles têm uma melhor condição de vida. Às vezes nós somos atraídos a querer nos relacionar com quem tem uma melhor condição de vida.
Por quê? Porque nós achamos, poxa, é bom, pode nos dar alguma coisa, leva para sair, às vezes leva para almoçar, leva para poder estar em algum lugar. A pessoa quer alguma coisa, isso não é bom. Não é errado ter alguém que queira proporcionar alguma coisa, mas é errado querer só estar perto desse tipo de pessoa. Porque assim nós vamos demonstrar, além de acepção de pessoas, sermos uma pessoa interesseira. E é muito triste, sabe por quê? Porque às vezes tem pessoas até que faz as coisas para esse tipo de pessoa interesseira, mas ela sabe que ela é interesseira. E isso é horrível, isso é muito triste. Porque ela pensa que está bem, mas não está. Porque ela já tem a classificação, ela já é colocada, ela já foi colocado para ela. Ela é interesseira. Você quer ser reconhecido assim? 3. Desvalorização do ser humano. Então, nós temos aqui nesse tópico o seguinte: as consequências de fazer acepção de pessoas. Primeiro, divisão. Traz divisão para a igreja. Segundo, julgamentos. Julgamos sem ser pela reta justiça. Não é errado fazer um julgamento desde que ele seja feito através da reta justiça. Quando Jesus diz, não julgueis para não ser julgados, ele estava falando de um julgamento errado. De fazer, pensar de alguém de uma forma errada. Então, você analisar algo da forma correta, não tem nada errado. Tá? E terceiro, desvalorização do ser humano. A acepção de pessoas desvaloriza a dignidade humana que foi criada à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Tratar alguém de forma diferenciada pela posição social ou econômica é desrespeitar a imagem divina presente em cada ser humano. Que coisa triste. O pecado distorceu essa imagem, mas como cristãos somos chamados a honrar e respeitar todos, reconhecendo que todos, apesar das distorções, podem ser alcançados pela graça salvífica de Deus em Cristo Jesus e restaurada a comunhão com o Criador. Os fariseus, os escribas da época de Cristo, na época de Cristo, eles tinham muito isso. Eles não queriam se relacionar com publicanos, com prostitutas, porque eles achavam que iam se contaminar estando perto de gente assim. E eles se achavam melhores do que eles. Nós vemos isso em Lucas 18, quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, aonde o fariseu se enaltecia na sua oração. Só faltou o fariseu falar na oração assim, Deus, tu tens sorte de ter um servo como eu. Só faltou isso. Porque é do jeito que ele ora ali, em Lucas 18, a partir do versículo 9, se não me falha a memória, só faltou isso. E muitos de nós é assim. Ah, mas eu estive no mundo, ou então nasci num lar evangélico sem nenhum problema, glória a Deus. Mas ninguém, porque nasce num lar evangélico, nasceu cristão, não. Nasceu num lar evangélico, mas em algum momento tomou a decisão, ainda que não levantou a mão publicamente, como muitas pessoas fazem, mas ele tomou a decisão de estar em Cristo, de se batizar. Então ele era culpado e condenado da mesma maneira. E aí tem aqueles que, por estarem no mundo e não ter praticado algum tipo de coisa, se acham melhores. Não, eu estava no mundo, mas eu não fazia esse tipo de coisa. Não importa, você também era culpado e condenado diante do tribunal de Deus. É claro que diante da sociedade isso contava, porque você não prejudicava pessoas em determinadas situações, ou não estava se prejudicando a si mesmo, mas culpado e condenado você estava diante do tribunal de Deus. E eu também. Então nós não podemos se achar melhor do que ninguém. Em Mateus 9, 11 e 12, lemos, e vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse, não necessitam de médicos sãos, mas sim de doentes. Jesus, ele tinha a seguinte postura, eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ovelhas perdidas, ovelhas desgarradas, estão andando por caminhos incertos. Então é por isso que ele sentava para comer com publicanos e pecadores. E os fariseus não aceitavam isso. E Jesus disse, os médicos não precisam de remédio, os doentes não precisam de remédio, de médico. Os doentes precisam de remédio e de médico. Perdoe-me. Agora, o são é que não precisa. Se uma pessoa está bem, ela não precisa. Então, Jesus está mostrando, eles precisam da palavra, eles precisam de salvação.
Esses versículos revelam a missão de Jesus, que veio não para salvar o justo, ou para que se considerem os que se considerem perfeitos, mas os pecadores. Ele é o médico espiritual que busca restaurar os que reconhecem suas falhas e necessidades de arrependimento. Para quem que Jesus vem? Para todos, mas todos aqueles que reconhecem que têm necessidade de salvação. Uma pessoa que se acha muito boa, que acha que não tem nada errado na sua conduta, ela nunca vai querer Cristo. Porque ela acha que não precisa de Jesus. Sabe como é que ela se compara? Ela não se compara, ela não se olha diante de Deus, ela se olha diante dos outros. Eu não faço isso que ele faz, eu não faço aquilo que ela faz, então eu sou melhor. E se eu sou melhor, eu estou numa posição de destaque. Só que isso é errado. Você não tem que olhar para outra pessoa, você tem que olhar para Deus. E quando você olha para Deus, você vê suas misérias. Eu vejo minhas misérias. Eu vejo o quanto sou pecador. Quando eu olho para o exemplo de Jesus, eu vejo o quanto eu sou pecador e necessitado da graça de Deus. Então pare de se comparar com pessoas. Olhe para a palavra, olhe para o próprio Deus, o que Ele quer de nós. E assim você vai reconhecer a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Ou viver, você que está em Cristo, uma vida de santificação. A resposta de Jesus também desafia a mentalidade religiosa de seu tempo, mostrando que salvação está disponível para todos, sem discriminação, e que a graça de Deus se estende especialmente aos marginalizados e necessitados de perdão. Aquele que mais ama é que foi mais perdoado. Lucas 7. Aquele que pouco ama, pouco foi perdoado. Acha que é pouco perdoado. Por quê? Porque pouco ama, então não liga, não acha que tem pecado, então não reconhece, não tem uma entrega total. Mas aquele que reconhece seus pecados tem uma entrega total. Quanto mais eu e você estudamos a palavra de Deus, mais consciência nós teremos, se estudamos com a intenção de praticar, mais consciência nós teremos de quanto precisamos de Deus e de quanto somos pecadores necessitados da sua graça. Então eu nunca vou me achar bom. Estudar a palavra de Deus vai me alinhar a entender que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não vou achar que eu sou melhor porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu leio Bíblia, porque eu vou ao templo. Não! Eu sei que tudo isso é porque a graça de Deus me alcançou. Se a graça de Deus não me alcançasse, eu não poderia fazer nada disso. Mas eu tive a atitude de aceitar Jesus, mas isso tudo é por causa da graça, sabe por quê? Porque se não fosse a graça, não tinha plano de salvação. E se não houvesse plano de salvação, aí você estava perdido. Então nós temos que parar de achar que temos algum mérito. Nós não temos mérito na salvação. A salvação quem nos deu foi o Senhor. E glórias a Deus que eu e você estamos de pé caminhando na presença dele. Porque se não fosse o Senhor, não estaríamos de pé. Tudo depende do Senhor. Nós temos atitudes, mas as atitudes, elas são uma questão que só são possíveis por causa do que Deus fez primeiro. Entendeu? E quem sabe você está acompanhando a aula aqui, e aí você fala, poxa, eu gostaria muito de aprender, de entender a palavra, de saber como estudar a palavra, por onde eu começo. Então eu tenho aqui para você uma sugestão que pode ajudar muito a você nessa questão. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. A paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você está prestes a mergulhar em um curso online exclusivo que vai transformar sua compreensão das Escrituras Sagradas. Imagine entender os textos, os contextos históricos e os ensinamentos que a Bíblia trata por meio de etapas no estudo bíblico e métodos de estudo. Mas atenção, essa oportunidade é limitada. Clique agora mesmo no link da descrição e garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Aguardamos você lá. Então nós temos aí o curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Quando você clica no curso, nesse caso, você vai vir para uma tela como essa aqui. Então você vai clicar, onde está o link? Na descrição, no comentário afixado, que é o primeiro comentário de todos, e também no link na tela dos vídeos de recomendação. Lá também tem um link para você clicar. Aí você vai vir para essa tela. Ao vir para essa tela, você vai descer, né, essa página, melhor dizendo, e aí você vai poder ler tudo que está aqui. Eu te aconselho a fazer uma leitura rápida, ler
o que você vai estudar nos módulos, o professor, como funciona o curso, tá? Como funciona a plataforma, tá? Módulo 2, entendendo o que é a Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia. Módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia. Tem vários, hein? Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia, inspeção, escolha do texto, observação, interpretação, correlação e aplicação. 6 passos aqui para você. E aí o módulo 6, facilitando o meu estudo da Bíblia através de métodos. Aí você vai estudar a Bíblia por meio de métodos. Estudo bíblico das 3 perguntas, estudo bíblico sintético, estudo bíblico analítico, estudo bíblico tópico, estudo bíblico biográfico, vida de personagens da Bíblia, estudo bíblico doutrinário, vai aprender como estudar sobre uma doutrina, e estudo bíblico devocional. Certamente você vai se identificar com algum estudo bíblico desse aqui em particular. Isso é normal. E talvez vai ser esse estudo que você vai se empenhar mais em estudar a Bíblia dessa maneira. Módulo 9, que tipo de estudo é o melhor? Conclusão, como gerar meu certificado de conclusão. Então nós temos aqui depoimentos de alunos, e são alunos reais, e temos também aqui uma questão interessante, certificado de conclusão. E para completar o módulo bônus, como usar o aplicativo MyBible, no qual você tem comentários, dicionários, e até aparece alguns comentários, o nome de comentários aqui, ó, em cima aqui, ó, é só você ler, isso aqui tudo é comentário. Então você vai lendo o versículo e você já vai podendo, clicando e lendo, sabendo o que significa essa parte aqui. É bem interessante, tem comentários, tem dicionários. Então adquira hoje mesmo o seu curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. O link está na descrição, no comentário afixado e também nos vídeos de recomendação. Tópico 3, último tópico, uma chamada à misericórdia. Não podemos viver fazendo acepção de pessoas. 1, agindo sem misericórdia. 2, a prática da misericórdia. 3, a recompensa da misericórdia. 1, agindo sem misericórdia. Tiago 2, 12 a 13 alerta que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não praticam misericórdia. Você vai vendo que ele vai, durante toda a lição, explicando partes do texto que está como texto principal lá. Deus nos chama a exercer misericórdia para todos, independente de sua condição. Mateus 5, 7, 6, 14 e 15. A lei da liberdade mencionada por Tiago, 1, 25 e 2, 12, refere-se aos mandamentos de Deus, interpretados à luz do Evangelho de Jesus Cristo. É interessante porque tem pessoas que pegam a questão, eu sou livre em Cristo. Você é livre em Cristo. A Bíblia diz em João 8,36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo trata também sobre a questão da liberdade cristã. Ótimo. Mas a questão é o seguinte, não é porque eu sou livre que eu posso fazer o que eu quiser. Porque essa liberdade é para servir a Cristo e obedecê-lo. Então, essa ideia de liberdade no sentido de fazer o que eu quero, isso não é liberdade cristã. Porque é uma liberdade de estar obedecendo o desejo da natureza pecaminosa, que era como se comportávamos antes de Cristo. Então, se eu aceito Jesus e eu quero viver uma vida de liberdade para fazer o que eu quiser, então eu começo a ter problemas. Porque você tem liberdade de escolher o que quer ou não fazer, mas se o que você quer fazer contraria, ou o que eu quero fazer contraria o que a palavra de Deus ensina, eu estou errando, eu estou pecando. E aí, essa não é a liberdade que Jesus nos libertou para ter. Essa lei é perfeita e traz liberdade, pois em Cristo os crentes são libertos do pecado e capacitados a viver em obediência. Então, a liberdade que eu recebi é para que eu viva em obediência. A misericórdia reflete o caráter de Deus e é um fruto esperado na vida dos que foram transformados pela graça de Deus. Gálatas 5, 22. Tiago destaca que a misericórdia não é apenas um atributo de Deus, mas também uma qualidade que deve ser cultivada pelos cristãos. Aquele que experimenta a misericórdia de Deus deve refletir essa mesma misericórdia em suas atitudes para com os outros. Você se considera uma pessoa misericordiosa? Ou você escolhe com quem você vai usar de misericórdia? Porque Deus é misericordioso com todos. Inclusive,
nós vemos que o significado, nós entendemos que o significado da misericórdia, de uma forma assim, uma descrição, uma definição assim bem simples, é Deus não nos dá o que merecemos. Se Deus não me dá o que eu mereço, que era o castigo eterno, pela sua graça ele me deu, permitiu que eu recebesse salvação, por que é que eu fico o tempo todo querendo que haja juízo, cobrança, ou eu haja de uma forma de rejeitar determinadas pessoas, por meio de agir de favoritismo e por aí vai? Se Deus não age assim, então nós temos que ter misericórdia, irmãos. Eu sei que tem pessoas que estão andando em caminhos de trevas, caminhos de destruição, mas nem por isso você deve, no sentido assim, de rejeitá-las, rejeitar a pessoa, desprezar a pessoa. Ame, ore por ela, mostre o caminho se você tiver uma oportunidade. Se não tiver, ore apenas, mas trate direito, trate bem, cumprimente, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. Faça a sua parte. Deus não se agrada que venhamos agir com acepção de pessoas, fazendo acepção de pessoas. O juízo de Deus, portanto, será severo para aqueles que não têm misericórdia com os outros, pois não podemos esperar receber o favor divino se não o estendemos aos outros. O cristão que se recusa a perdoar ou demonstrar compaixão está, de certo modo, negando a obra transformadora da misericórdia que Deus realizou em sua vida. Você já parou para pensar nisso? Não, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a Bíblia diz em Tiago, na carta de Tiago, que o juízo de Deus será sem misericórdia para os que não têm misericórdia? Se você não usa de misericórdia para com seu próximo, o juízo de Deus virá sobre você sem misericórdia. Eu não perdoo. Irmãos, precisamos ter misericórdia. Mas ele não merece, ela não merece. Você também não merecia, nem eu merecia. Você acha que você merecia o perdão de Deus? Eu merecia? Então, enquanto o Espírito Santo não nos convencer que nós não merecíamos nada e que tudo é através da graça, nós vamos continuar tendo um coração altivo, desprezando pessoas, nos achando melhor do que os outros. Só que a Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós tenhamos misericórdia uns dos outros. 2. A prática da misericórdia. Ser autêntico na fé é viver conforme a misericórdia de Deus, tratando todos com compaixão e respeito, independente de sua posição social ou religiosa. A consciência de que todos serão julgados por Deus nos motiva a refletir os valores do reino, onde misericórdia e amor são centrais. Somos chamados a viver segundo os princípios do Evangelho, que inclui obediência a Deus e a prática de justiça e misericórdia. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 2, do 6 ao 11, que Deus pagará a cada um segundo as suas obras e que ele não faz acepção de pessoas. Então nós devemos nos preocupar com isso. Esse julgamento será justo e imparcial, sem considerar status social, riqueza ou posição. Todos seremos avaliados pela nossa resposta ao chamado de Deus e ao seu convite à salvação e à santidade. Isso aqui é muito importante. Paulo está ensinando na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, a partir do versículo 6, que Deus vai tratar a cada um segundo as suas obras. E para Deus não tem esse negócio de acepção de pessoas, tipo assim, ele tem melhor condição financeira? Não, vem para cá, vem pro canto. Não, você aqui é privilegiado. Não existe isso, não. Todos serão julgados da mesma maneira. Então nós precisamos entender isso. Porque se Deus, que é Deus, não faz acepção de pessoas, e Ele é um ser santo, não há pecado, não há erro em Deus, como eu, um pecador arrependido, vou querer me achar melhor do que o outro? Então, nós temos o dever de aprender isso. Ou eu aprendo isso, ou eu vou ter um comportamento que não condiz com o que a palavra de Deus ensina. E quando eu tenho um comportamento que não condiz com o que a palavra de Deus ensina, eu estou levando escândalo. E o escândalo serve de tropeço para que outras pessoas aceitem Jesus. Que elas vão dizer, eu ser crente, aceitar Jesus, ser cristão igual o Mário Luna? Eu não.
Eu vou continuar na vida que eu tenho. Pelo menos eu não sou hipócrita igual ele, que pensa que é uma coisa que não é. Você já pensou sobre isso? Então que possamos olhar para dentro de nós, fazer um autoexame, examinar a nós mesmos, para ver como estamos nos comportando em relação a essa questão de fazer ou não acepção de pessoas. O cristão, ao tomar consciência disso, deve viver de maneira consciente, sabendo que suas atitudes diárias, seus relacionamentos e até mesmo seus pensamentos serão levados em consideração. O que eu penso, o que eu falo. Isso deve nos motivar a refletir a misericórdia de Deus em nossas ações, praticando o amor e a compaixão que Cristo nos ensinou. 3. A recompensa da misericórdia. A misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus e nos aproximando dele. Jesus ensinou que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Como experimentamos diariamente a misericórdia divina, devemos praticá-la como um reflexo natural da fé cristã. No livro de Lamentações é dito: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Imagine só, toda manhã existe um novo crédito de misericórdia. Se não fosse assim, seríamos destruídos. Porque o pecado, a natureza pecaminosa é contrária à natureza de Deus, que é santo, que não tem pecado. Então Deus age conosco de misericórdia. Por isso que nas bem-aventuranças é dito: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tenha misericórdia. E ter misericórdia não é acatar o erro de ninguém. Mas ter misericórdia é entender que aquela pessoa precisa de uma mudança, precisa de uma transformação. E nós vamos estar orando e não vamos desprezá-la. Se é um cristão que caiu, que está meio fraco, da mesma maneira. Enfim. Exercê-la significa agir com compaixão, oferecendo ajuda e perdão. Tá aí, ó. Especialmente a quem está em necessidade ou sofrimento. Às vezes te ofendeu, você precisa perdoar. Isso reflete a verdadeira fé cristã manifestada em ações, mostrando ao mundo o caráter de Deus e vivendo conforme os ensinamentos de Jesus. No Sermão do Monte, Jesus ensina que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é uma característica central do reino de Deus, e aqueles que são misericordiosos refletem o caráter de Deus em sua vida. A misericórdia é mais do que apenas perdoar. Ela envolve compaixão, ajuda ao necessitado e agir em favor do outro, com um coração cheio de bondade e graça. E bondade é dar à pessoa mais do que ela merece. E é o que Deus faz conosco. E aí, nesse ponto da lição, eu quero perguntar o que você está achando da aula. Deixe o seu comentário. O que você acha de ministrar a aula com os slides da EBD comentado online? Os slides são idênticos aos que aparecem aqui. E você recebe, quando você faz o plano, você vai receber o comentário que é idêntico ao que está aparecendo aí na tela, idêntico, só que de uma forma para você imprimir, e eles também configurados em PDF ou em PowerPoint, dependendo do plano que você escolher. O PowerPoint permite que você possa editar o slide, tirar o que você não quer, colocar mais alguma coisa, certo? E são idênticos ao que está aqui também. Então, deixa eu mostrar algo para você aqui, ó. Quando você clica no link na descrição, tá? Ou no comentário afixado, mas tem que ser planos para jovens, porque tem planos para adultos, não confunda. Você tem aí o plano Plus, que é o plano que vem com direito ao slide em PowerPoint, e tem o plano básico que vem com o slide em PDF. Agora, todos os dois planos, deixa eu mostrar aqui algo para vocês. Todos os dois planos, eles vêm com isso aqui, ó. Todos os dois planos vêm para você com o comentário da lição. Então, você tem aí o comentário da lição em todos os dois planos. E aí eu quero mostrar para vocês, o comentário vem idêntico como está aqui, tá? Da lição. Você recebe em PDF para você, ó. Inclusive a lição 4 é a lição de hoje. Autenticidade contra a parcialidade. Você vai descendo, ó. Tá aí. Tem instruções aqui, texto em preto, conteúdo igual à revista, azul, conteúdo é um resumo de cada ponto da lição, não modifica, só fez um resumo, tá? E o em vermelho é o comentário de cada ponto. E aí você já tem aí, ó, introdução, tópico 1,
tá? O mandamento. Tópico 2, tratamento injusto. Tópico 3, a lei real. E por aí vai. Então, esse aqui. Se você adquire o plano básico, você tem direito aos slides em PDF. Eles não podem ser modificados. Agora, se você adquire, nesse caso, o plano Plus, você tem o slide em PowerPoint, que é esse que está aparecendo aqui. Como eu dizia, é esse que está aparecendo aqui. E aí você pode mudar os slides, nesse caso. E aí você tem condição de mudar, porque você aqui está dentro do programa do PowerPoint. Eu vou até sublinhar o texto aqui só para mostrar para você. Então, é esse aqui. Então, clique no link, tá bom? Na tela aí para você. Clique aí no link aí. Eu deixo para você aí. Como está aqui para você. Deixa eu colocar aqui mais uma vez. Clique aí no link que está no comentário ou na descrição, você vai vir para essa página e aí você vai escolher, você vai ler e vai ver qual é o plano que melhor te agrada para que você possa assinar o plano que melhor te agrada. E caso você não seja um professor que dá aula semana sim, semana não, a dar uma aula uma vez no mês e tudo, você pode pegar a lição avulsa que está aqui. Essa aqui é a lição avulsa, lições avulsa. Você chega, se já tiver feita a lição, você tem como pegar ela mais ou menos 10 dias antes da aula, a lição está pronta. Então, você tem como entrar em contato aqui e pedir a lição avulsa que você quer. É uma saída para quem não dá aula constante. Agora, quem dá aula constante não vai valer a pena entrar pela lição avulsa. Bom, vamos finalizar? Conclusão. Somos desafiados a viver uma fé autêntica sem parcialidade ou preconceito, refletindo o caráter de Cristo. Sem preconceito, sem parcialidade. Tratar as pessoas com amor e justiça sem interesse é essencial para uma vida cristã saudável. O jovem andará num caminho muito agradável a Deus se ele entra por esse ensinamento. Não vive uma vida com parcialidade, tá? Com preconceito. A fé deve se manifestar em ações de respeito e misericórdia, promovendo a dignidade de todos como criaturas de Deus. Não importa, a pessoa tem uma outra religião, você não vai maltratar e destratar, menosprezar ninguém. A lei da liberdade é um chamado à obediência e compaixão, não uma licença para o pecado como muitos pensam. Eu faço o que eu quiser. Não, você não faz o que você quiser. Você é um servo de Cristo, eu sou um servo de Cristo. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 5, ministrada no dia 2 de fevereiro de 2025. A autenticidade contra uma fé morta. Essa é a temática. Se você deseja nos convidar, fique à vontade. Eu e minha esposa, minha menina princesa, Ângela Manhãs Luna, aqui desse lado. Ângela Manhãs Luna, tá bom? Nós estamos aí à disposição, caso você queira nos convidar. Se quiser também semear no Ministério de Ensino, tá aí, basta que você aponte a câmera do celular para o QR Code ou use a chave Pix. Fica a seu critério, caso você queira. Nós necessitamos muito de oração, tá? Nesse momento, nós vamos estar aí orando, agradecendo a Deus por mais essa lição, por mais essa aula. Eu agradeço você que ficou até aqui. Nas suas orações, ore por mim, ore por ela. Nós precisamos muito de oração para que o Senhor possa fazer a sua vontade a cada dia na nossa vida, para que nós possamos saber como nos conduzir, tá? Ore pela nossa vida física, a nossa vida espiritual, ministério, também pelas emoções, por tudo, né? Pela saúde. Nós precisamos, para que Deus abra portas, nos ajude em oração, porque o nosso Deus é o Deus que provê, é o Deus que faz grandes coisas e nós cremos nisso. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula. Que o Senhor venha tomar cada aluno que esteve aqui comigo, mesmo que seja um professor, está aqui como um aluno aprendendo, Senhor, pois nós somos sempre alunos, somos discípulos. Ó Deus querido, eu também sou aluno. Que o Senhor venha tomar cada um em tuas mãos, que o Senhor venha usar os professores e as professoras, que eles sejam instrumentos, que venha ficar fixado na mente daqueles que vão aprender, os que aprenderam aqui, os que vão aprender em sala de aula, que nós não podemos agir com parcialidade, que possamos ser imparciais, que venhamos, Senhor querido, não tratar pessoas com favoritismo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Toca no coração das pessoas para divulgar essa aula, para que outras pessoas sejam alcançadas também. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, estamos agora aí para dar esse encerramento. Receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela. Também tem o link do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia.
os planos da EBD jovens e adultos, cuidado, clique nos jovens se você é para jovens, tá na descrição do vídeo no comentário afixado. Nos veremos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!